Bom dia. Agora sim, é domingo, né? Foi muito engraçado o que aconteceu ontem, porque eu fiz os meus dois vídeos, um em espanhol e outro em português, é, e distribuí na boa, achando que era domingo da ressurreição. Mandei feito louco. Passou um tempo, algumas horas na realidade, e peguei para ver o chat da família, né, tal, e ninguém tinha cumprimentado por domingo da ressurreição, achei estranho, né? Geralmente alguns cumprimentam. E, e o grupo é bem eclético, aliás. Tem aqueles que não creem nada, tem parte da família que é católica, tem outra parte que é evangélica. Então, foi muito engraçado quando eu ouço um áudio da minha mãe dizendo que algumas igrejas estavam pensando fazer para amanhã, né, a celebração da ceia à distância, ou seja, as diferentes igrejas dando instruções para seus membros de como proceder. Aí eu falei, todo mundo ficou louco, né? Fala a verdade. Celebrar a ceia segunda-feira, tudo bem que não há um dia específico para celebrar a ceia, a gente faz no domingo, geralmente, porque foi o dia em que Jesus ressuscitou e tal, mas há igrejas que praticam sábado, há igrejas que praticam na metade da semana, há igrejas que praticam uma vez por ano, etc. Tá todo mundo louco, né? Porque se várias igrejas estão pensando em fazer na segunda-feira, foi aí, mas demorei. Foi aí que começou a cair a ficha. Falei, escuta, se todo mundo ainda está em sábado e só você que está no domingo. Só que aí eu comecei a pensar, né? E essa é uma coisa que eu gosto desse grupo familiar, em que há umas cutucações teológicas, sabe? Boas, é muito gostoso. Agora, restringindo apenas ao grupo mais íntimo, ao círculo mais íntimo, que a gente tem essa liberdade de se cutucar, de se fazer pensar, né? E então eu não podia deixar passar essa oportunidade. Então, eu tenho uns pensamentos na forma de perguntas. Eu trabalhei ontem durante o dia nisso para evitar que seja uma reação quente no momento. Eu peguei e elaborei algumas perguntas. São 3 perguntas, são capciosas e são retóricas, mas a ideia é te fazer pensar um pouco nessa questão da ceia. Então, a primeira pergunta que eu tenho, por que não adiar? Fala a verdade, por que não adiar a ceia? Tem que ser só porque domingo da ressurreição tem que haver ceia? A pandemia vai passar, tem data para passar. Em alguns lugares um pouco mais cedo, outros lugares um pouquinho depois, mas vai passar. Como humanidade, nós estamos comportando diferente do que na peste negra, né? Mas vai passar. Ela vai passar, vai deixar sua trilha de morte ali e de sofrimento, e ela vai embora. Ela vai passar. É uma questão de tempo. Então, claro, por que não adiar? Eu tenho aí algumas 3 perguntas dentro dessa pergunta. É por acaso um sacrifício para apaziguar um Deus irado? Tem que ser em tal data, tem que ser em tal dia. Olha só, Senhor, esquecemos de celebrar no domingo da ressurreição. A igreja deixa de ser igreja por não fazer a ceia, por não celebrar a ceia. Ela é menos igreja por causa disso. E a ceia no dia da ressurreição é mais importante do que a ceia celebrada em outros dias. Tudo isso dentro de por que não adiar. Então, são algumas perguntas, né, que eu tenho. Obviamente que eu tenho uma resposta para elas. Quais são os elementos? Isso também vem de lá do chat. Isso também vem de lá do chat, vem das discussões lá. É literalmente vinho, sério, na boa. Tem que ser vinho. Né? Claro, se formos ver o que o texto bíblico diz, é vinho. Não vem
com essa de que suco de uva tá, iria dar um choque glicêmico antes de embebedar. Não, é vinho, tá? No texto é vinho. Mas não somos tão literalistas assim com um monte de outras coisas, tá? Então, por um lado, é importante que se diga para quem ainda não percebeu que tem pessoas que têm problemas com álcool, assim como há outras pessoas que têm problema com um monte de outras coisas, mas o álcool lhes causa um problema. Então, não seria o momento este de liberar o povo, celebrar com outro elemento? E isso me leva à seguinte questão. E o pão? Por que a gente enfatiza tanto apenas no vinho e esquece do pão? Não seria para celebrar com pão sem fermento? Não? E é mais importante o elemento em si mesmo do que o símbolo, e o símbolo mais do que o simbolizado? Só pergunta que eu tenho. Me perdoe. Quem participa? É apenas adultos batizados. Né? E por quê? Já parou para pensar mesmo se esse limite é bíblico? Se está lá no texto original? Né? E quando digo no texto original, não precisa você saber grego. Né? Precisa apenas ler o que você tem. Os tradutores fazem um muito bom trabalho. Essa questão de somente adultos e batizados é somente uma consequência, a consequência de um pensamento. Tá? Mas se Zwingli brigou com todo mundo por causa da ceia, quem sou eu? e pelos elementos, né? E por quem participava também. Mas não é momento de pensar nisso, porque apenas adulto. Como que seria na ceia virtual em casa? Eu, que sou o único adulto batizado, celebro a ceia sozinho, me isolo do resto, e você não, pequena criança, porque você ainda não está na idade de ser batizado, e nós somos os que batizamos por imersão. Vá com sua mãe que batiza por aspersão inversiva. Entendeu? Tipo, não fecha. Por exemplo, como devem proceder quando no mesmo local vivem pessoas que não são da mesma congregação? Eu vou para a sala e eu vou para o quarto. Nos encontramos e depois celebrarmos a ceia. Sim, mas a minha é mais demorada que a tua. Temos algum problema ali, tá? E outra questão, o que acontece com aqueles que pertencem a uma congregação que ainda utiliza a ceia como instrumento, como elemento de punição? Não, você está de banquinho, você não pode celebrar a ceia. Claro, eu não estou dizendo de como celebrar a ceia com Coca-Cola e bolachinha de água. Não é isso. Estou dizendo que os elementos são livres. O mais importante é a coisa celebrada. Né? Celebramos a morte de Cristo. O mais importante é a pessoa celebrar. Celebramos o Cristo. E eu não vou dizer que vão abrir geral. Liberou geral. Todo mundo agora em casa. Você que é macumbeiro, você que faz parte de uma mesa branca, você que na realidade que o junta. Vamos juntar-nos tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é de que nós vivemos com certas limitações que quando chega uma hora desta nós vemos que elas não funcionam muito bem, não dão muito certo. Há uma terceira pergunta que é ao respeito de quem que ministra a ceia. Porque se a ceia é uma coisa tão especial, miraculosa, mágica, sei lá o que, tá, via de regra tende-se a pensar que ela é santa, e por isso alguns a chamam de Santa Ceia e não Ceia do Senhor. E ela então ministra alguma graça, logo se infere de que não é qualquer um que pode tocar nessa mesa, né? Ou é qualquer um em casa que faz fogo para o churrasco, né? Ou é qualquer um em casa que põe a mão no jardim. Não. Tem certas coisas que você não mexe porque são especiais.
Então, temos nos esquecido de que a ceia é da igreja. E agora estou falando de um grupo muito particular. Geralmente eu gravo vídeos pensando na cristandade em geral, mas agora é um grupo muito particular. Tá? Dentro dos cristãos, estou pensando nos reformados, eu estou pensando nos evangélicos, eu estou pensando nos de liturgia livre, apenas. Então, por favor, me entenda a partir daí. Então, se nós entendemos de que a ceia é livre, porque se acreditamos que a Bíblia é a única regra de fé e prática, logo a ceia é livre, tá? Não é instrumento de punição. Tá? Se acreditamos que é um instrumento de punição, então tá. Podemos discutir se ela é restrita ou não, tá? Podemos discutir, mas chegado no momento desse, ela não é restrita. Ela mostra a fragilidade da ideia de um modelo restrito. Tá? E a nossa sociedade está correndo rapidamente para a virtualidade real. Eu vou falar depois disso. Mas ele não pode mais. O próprio elemento, ele não transfere graça. Tá? Lembre-se para o grupo que eu estou falando. Tá? Não transfere graça, não transmite graça. Logo, o elemento em si, ele é secundário. Ele tem que representar aquilo para o qual originalmente foi planejado. Mas pode ser qualquer um outro. Pode ser um suco de uva, por exemplo. Pode sim ser vinho também. Mas não me inventa de tomar com whisky, por exemplo, ou com Coca-Cola. Não faz sentido. Tem que ser um elemento comum à mesa. Pode ser água. Poderia. Por que não? Não representaria tudo. Mas está. Tem um outro vídeo que fala sobre isso. E a outra questão que esta pandemia nos propõe, e a ideia de algumas igrejas de fazê-la à distância nos propõe, é justamente sobre que, de fato, continuamos a acreditar que o sacerdote é o que tem acesso a Deus e ele que transfere graça. E é isso que está errado. Então, essa pandemia serve para colocar de realce algumas coisas que nós realmente acreditamos de fato, não na letra da nossa declaração de fé, não na nossa proposta, na formalidade, mas na prática acaba sendo isso. Porque se a ceia não pode ser celebrada por qualquer cristão em comunhão, logo, tá, ela é somente um instrumento para ser utilizado por um determinado grupo de pessoas. Chame-se cúria, chame-se sínodo, chame-se conselho de pastores, chame-se comissão diretiva, chame-se irmãos mais velhos, o que for. Tá? Então, há algumas coisas aí que nós precisamos pensar novamente. E a pergunta extra, eu falei que eram 3, a pergunta extra é: por que não celebrar uma única e grande ceia virtual? Por que não? Já não pertencemos ao mesmo corpo de Cristo? E estamos dispostos a celebrar em casa? Ou seja, reduzir um pouco o patamar, voltar ao patamar bíblico? Por que então não fazer a coisa certa e juntar todo mundo numa única e grande ceia virtual? Na realidade, faz já um tempinho que nós estamos tratando relações reais por meios virtuais. Tá? Começamos com o telefone, depois o e-mail, assim, por falar em grandes, chat, e agora temos todos estes outros meios. Então, não é o tempo de pensar nisso. Há muitos que chamam o que estamos vivendo de virtualidade real, tá? Porque eu não consigo mais ter tantas coisas diferentes assim de fora e de dentro, mas eu sou real no mundo virtual. Invertendo a equação de que eu sou virtual no mundo real, eu sou real no mundo virtual. A virtualidade é real. Não seria tempo então de avançar? De pensar diferente, de se atrever a fazer diferente? Digo eu, né? Mas quem sou eu? Pense nisso, principalmente ao que respeita da forma em que celebramos a ceia. Eu não sou a favor do pandemônio e de liberdade geral, tá? Isso não.
Mas se Cristo nos trouxe uma liberdade, eu sou a favor que essa liberdade seja exercida completamente. Tá? E um dos pontos em que essa liberdade não chega na prática é justamente na celebração da ceia. Eu tenho mais, mas eu acho que é suficiente. Beijo grande. Tchau, tchau.